Fala galerinha, beleza? Então, fazendo essa aí mais uma série de PHP e hoje a gente vai ver o básico de orientação a objetos com PHP, tá? E aí, pessoal, eu não vou entrar em detalhes sobre a lógica ali de orientação a objetos, não vou retomar nenhum conceito, tá, de orientação a objeto. Aqui mesmo é apenas, né, quem já sabe, eu já tenho esses conhecimentos consolidados a respeito de sobrecarga, sobrescrita, herança, métodos e atributos estáticos, encapsulamento, enfim, eu não vou explicar isso da orientação a objeto, e sim vou apenas aplicar esses conceitos de orientação a objetos no PHP. Então, para quem está aprendendo aí a linguagem e tal, é uma forma aí rápida de você adaptar o seu conhecimento que você já possui a linguagem, ok? Então, se vocês precisarem de algum conhecimento um pouco mais aprofundado de orientação a objeto, eu sugiro vocês procurarem outras aulas. Então, vamos lá, vamos botar a mão já na massa. Então, olha só, pessoal. Aqui já eu mostro para vocês a primeiro elementozinho de sintaxe do PHP para a declaração de uma classe. Percebam que toda a construção aqui do PHP ela é bem similar à maioria das linguagens, principalmente ao Java, tá bom? Então aqui, quando eu quero declarar uma classe, eu faço dessa forma, coloco o nomezinho class, né, o nome da classe, que normalmente é uma boa prática começar com a primeira letra, né, da classe maiúscula, ok? E aí abre chave, fecha chave e vai ter os elementos da classe aqui, beleza? Então, para a gente começar aí testando a nossa codificação, se bem que eu vou fazer o seguinte, vou passar por alguns elementos e depois a gente vem voltando e fazendo a nossa implementação. Então, vamos lá. A classe eu declaro dessa forma. Aqui eu declaro os atributos e o construtor, então vamos devagar aqui, ó. E para exemplificar aqui a construção da nossa classe, eu vou imaginar aí o contexto, né, talvez um dos melhores contextos para quem quer aprender realmente orientação a objeto, que é o contexto lá da nossa conta bancária, ok? O contexto de uma conta bancária. Então aqui eu tenho a classe conta, igual havia declarado anteriormente, e aqui eu tenho dois atributos privados, que é o nome do titular da conta. Percebam aqui que eu não preciso, né, seguindo aí o padrão do PHP, né, de não tipagem, eu não preciso dizer qual o tipo ali do meu atributo. E aqui o private, o public e o protected são os mesmos conceitos lá do Java, ok? Então aqui o private titular, lembrando lá as variáveis, né, do PHP, elas têm que começar lá pelo cifrão. Eu também vou declarar um atributo privado saldo, ok? Que vai aqui já instanciar ele, né? Quando for instanciar ali a classe, já vai setar ele para 0. E aqui eu tenho um atributo estático, tá? Que é o número de contas. Lembrando que atributo estático é aquele atributo que vai ser comum, ou aquele espaço de memória que será comum em todas as instâncias daquela classe. Então aqui o número de contas bancárias que vai ser inicializado com 0 é o nosso atributo estático, ok? E aqui eu tenho o construtor, ó. A sintaxe aqui do construtor, então public function, tá? O construtor é um método, ok? Então eu uso a palavrinha aqui do PHP function como se fosse uma função, ok? E eu utilizo aqui o underline construct, tá? O construtor aqui no PHP é o que a gente chama aqui no PHP de método mágico, tá? Então, para quem quiser saber um pouco mais sobre os métodos mágicos, procurem aí, pesquisem aí, para vocês conhecerem um pouco melhor. E aqui, no caso desse construtor que eu estou criando aqui, eu passo como parâmetro o titular, tá bom? O nome da pessoa, né, que é o titular da conta. E aqui no construtor eu já seto o atributo privado titular com o mesmo valor aqui do parâmetro e já incremento o número de contas. E aqui, ó, como é que eu faço para acessar um atributo estático? É por meio de uma palavrinha reservada self,
dois pontos, e o nome do atributo. Então aqui a gente vê, né, como é que eu faço para declarar os atributos, declarar um atributo estático e implementar o construtor, ok? Então aqui eu estou fazendo exatamente isso, beleza? Daqui a pouco a gente vai para a implementação. Vamos seguindo. Aqui, ó, são os métodos de encapsulamento, tá? Os gets e os sets. Então aqui, ó, já primeiro, né, o primeiro elementozinho, o primeiro get aqui, tá? Ele é um método estático, então tem a palavrinha aqui, static, tá? Onde ele vai buscar o número de contas. Então aqui da mesma forma que eu usei anteriormente, apenas acrescentei aqui o return, a mesma forma que a palavrinha self para acessar o num contas, beleza? E aqui, ó, os atributos gets e sets. Então o get titular, retornando o titular, e o set titular, passando o nome e setando lá o atributo. E aqui o get saldo e o set saldo, beleza? Então mesmo padrão aí que vocês provavelmente estão acostumados nas demais linguagens, as funçõezinhas get, set de encapsulamento. Sugiro, enquanto você, né, tá vendo o vídeo aqui, sugiro você aí ir pausando o vídeo e implementando isso aí na sua classe, beleza? Então vamos lá. Seguindo aqui os métodos comuns, tá? Aqui eu vou ter dois métodos, que é o método sacar e o método depositar, ambos públicos, tá? No caso do método sacar, passando como parâmetro o valor que eu quero sacar, e aqui tem uma condição, ó, se o valor for maior do que o saldo, né, eu falo que o saldo é indisponível, né? Eu estou tentando sacar um valor acima do que eu tenho na conta. Nesse caso aqui, a minha conta não tem, digamos assim, o cheque especial, né, o meu limite de crédito lá, ok? Eu só posso sacar até o valor que eu tenho na conta. Se eu tiver 100, eu só posso sacar até 100. Se esse valor que eu quero sacar, se eu tiver 100 na conta e o valor que eu quero sacar, né, tenho 100 de saldo, mas quero sacar 150, o valor aqui 150 vai ser maior que o saldo, e eu imprimo uma mensagem na tela falando que o saldo está indisponível, né, o saldo indisponível. Caso contrário, eu pego lá o meu saldo e diminuo do meu valor. Então eu tenho 100 de saldo, vou sacar 80, então o meu saldo vai ficar 100 menos 80, vai sobrar lá 20 de saldo, beleza? Então aqui o método sacar e o outro método público, que é o depositar, onde vou colocar dinheiro na minha conta, passando aí o valor, tá, que eu quero depositar. E aqui só a verificação que eu faço é se esse valor não é negativo, né? Esse valor não é menor do que zero, ok? Então não posso depositar algo, né, negativo, ok? Se for negativo, eu emito uma mensagem na tela falando que o valor precisa ser positivo, né? Vai que o usuário lá, por erro dele, ele digita algo lá errado, então já faço essa verificação. Beleza. Caso contrário, o meu saldo é ele mesmo mais o valor. Lembrando aqui, ó, tanto sacar quanto depositar tem aquelas abreviaturas, né, que é o menos igual e o mais igual, que é o mesmo, né, de eu implementar aqui saldo é igual a saldo é igual a saldo mais valor. Só um detalhe importante aqui também, quando eu acesso, né, acho que eu nem comentei lá no construtor, mas quando eu acesso o próprio atributo da classe, eu uso aqui o cifrão this com essa setinha, tá? Que é o tracinho e o sinal de maior, beleza? Então aqui está a sintaxe para mim acessar o próprio atributo da classe. Legal. E aí o destrutor, pessoal, aqui tem um detalhe importante. Assim como no Java, o PHP possui um garbage collector, né? Que é aquele coletor de lixo que ele é automaticamente acionado para verificar um objeto, né, que às vezes perdeu a referência e fazer uma limpeza lá na memória, excluindo esses objetos que não são mais utilizados. Porém, se for necessário, em seu código, executar algum procedimento de liberação de memória ou algum procedimento qualquer aí,
você pode criar um destrutor. Não é comum, mas você pode forçar a criada de um destrutor. No meu caso aqui, como eu tenho um atributo estático que ele guarda o número de contas que eu tenho, né, o total, é interessante eu implementar um destrutor, que é o underline destruct, é um método público que eu aciono lá o meu atributo estático e decremento ele. Então eu tenho que implementar aqui, no meu caso, na minha lógica aqui, eu tenho que implementar, mas não é obrigatório, ok? Inclusive é até mais comum você ter classes que não tenham destrutor aqui, pela minha lógica eu tenho que implementar. E aqui está um códigozinho que eu fiz, aonde eu faço algumas movimentações, algumas instanciações e algumas movimentações aí na minha classe. Bora lá para implementar isso, para a gente praticar um pouquinho. Vamos lá. Então, olha só, aqui no meu servidor web vou criar uma pastinha, vou chamar ela de PHP-OO, de PHP orientada a objetos, ok? Vou entrar nela aqui, quer dizer, vou até entrar aqui, ó, no minha IDE, cadê PHP-OO, e vou puxar a pastinha aqui para o meu ambiente de desenvolvimento, vou criar um novo arquivo, vou chamar aqui de conta, né, conta.php, que é a minha classe, ok? Então, com C maiúsculo, minha classe conta, beleza. E aqui, vamos lá, que eu tenho aqui uma colinha. Então, para a gente adiantar o processo aqui, eu vou copiar e colar para mim não ficar digitando e a gente perdendo tempo. Então, só vou digitar aqui a classe. Então, a class conta, beleza, bonitinho aqui. Aqui vem os atributos, tá? Deixa eu só aumentar aqui, que normalmente quando eu estou fazendo as minhas aulas, eu gosto de aumentar o tamanho para você botar até 25 aqui. Aumentar o tamanho para vocês visualizarem melhor. Quando eu estou implementando aqui por conta própria, eu uso uma fonte um pouquinho menor. Então, beleza, aumentei para ficar mais legal para vocês. Então, aqui os meus atributos, vamos lá. Então, tá lá, meu atributo privado titular, saldo e meu atributo estático, número de contas. O meu construtor tá aqui. Então, construtor, beleza, underline, underline, passando titular, seto titular. Aqui esse saldo eu posso setar aqui, tá? Então aqui, ó, tanto faz, ó, eu seto aqui ou eu seto aqui. Vou deixar lá em cima, beleza? Então, só para acertar aí, tanto faz, ok? Beleza? O meu método estático, que é para pegar o número, se eu precisar, né, pegar esse número, contas aqui, beleza. Os meus métodos de encapsulamento, que são os gets e os sets do titular e do saldo, então estão aqui, ó, get set titular, beleza. Mesma coisa lá dos slides, tá? E lá os métodos sacar e os métodos depositar. Então estão aqui, ó, o sacar, tá? Beleza, e o depositar, tá bonitinho aqui. E o meu destrutor, então tá aqui o meu destrutor. Então tá lá, bonitinho o meu destrutor. Beleza, salvo, legal. E agora eu vou criar um outro arquivo, que é o teste oo1.php. Então, meu teste orientação objetos 1, daqui a pouco eu vou fazer uma outra aula com a evolução desse projeto para outras classes. Aí eu vou exemplificar herança e outros elementos. Então, primeiro o teste 1, criei o teste oo1.php, e aí esse teste oo1, vamos lá. Primeira coisa, criar aqui a tagzinha PHP. Para quem não viu, pessoal, PHP, a playlist de PHP básico, procurem aí no meu canal, tem a playlist de PHP básico que antecede, né, essa playlist de orientação a objetos, que mostra lá as sintaxes básicas, os elementos básicos lá do PHP. Sugiro antes, né, de assistir a parte de orientação a objetos, vocês acessarem essa playlist de PHP básico.
Beleza. Aqui eu vou, como eu vou manusear os elementos, né, da conta, eu vou importar, digamos assim, né, lá a classe conta para mim usar aqui. E aqui, ó, eu vou instanciar duas contas, ó. Então, olha aqui, ó, que vai ser a C1 e a C2. Então, aqui, ó, mesma coisa que eu faço lá com Java, para quem conhece Java aí, ó, mesma coisa, new, o nome da classe, e aqui eu estou chamando o construtor. No caso aqui, como eu estou chamando o construtor, eu passo o titular da conta, que vai ser para a conta 1, Fulano da Silva, e para a conta 2, o Pedro de Souza. E agora eu vou chamar aquele get num contas aqui, ó. Vou imprimir, ó, mostrando o número de contas. Então eu chamei, ó, olha aqui como eu chamo um método estático aqui, ó. Esse método estático aqui, ó, num contas, ó, como é que eu chamo ele, ó? Eu chamo ele pelo nome da classe, dois pontos, e o nome do método. Eu chamo assim quando o método é estático, beleza? Então aqui ele vai mostrar, ou ele vai pegar lá, ó, o atributo num contas. Então ele vai me mostrar o número de contas. No caso aqui, qual o valor aqui que ele tem que mostrar se eu instanciei duas contas? Então, ele vai ter que mostrar aqui o valor 2. Vamos lá, vamos testar isso aí, tá? Então, aqui eu estou no meu localhost barra o testes, teste OO, se eu não me engano, deixa eu lembrar aqui o nome da pasta, PHP OO, barra teste o1.php. Beleza. Então tá lá, opa, deixa eu aproximar aqui para vocês verem, mostrando o número de contas, duas contas. Beleza, funcionando legal. Legal. Agora eu vou fazer um depósito na conta, tá? Vou depositar aí na conta 1, aqui ó, vou depositar aí na conta 1 100 reais. Então aqui só uma mensagem, ó, depositando 100 reais na conta do, aí aqui ó, estou acessando lá um método do encapsulamento, que é o get titular. Então aqui ó, o get titular. Então como é que eu faço? O número da o nome da instância da minha classe, no caso aqui C1, e setinha, aqui está a sintaxe e o nome do método, beleza? Então aqui C1 get titular, para ele mostrar lá o titular, C1 depositar, passando o valor lá, chamo lá o depositar, aqui ó, valor passado como parâmetro, beleza? E depois eu vou pegar, mostrar o get saldo, ok? Beleza, poderia até já imprimir o saldo antes, né? Para mostrar lá, deixa eu até mostrar aqui, ó. Vamos lá, saldo atual, né? Antes do depósito, mostrar o saldo antes do depósito. Dá um BR aqui para saltar uma linha. Beleza, vou mostrar o saldo, vou depositar, ok? Que na verdade aqui. E vou depois mostrar o saldo de novo para a gente ver o saldo antes e depois. Salvei, vim aqui recarregar. Beleza, então aqui ó, saldo atual, 0. Depositando 100 reais na conta do Fulano da Silva, que é a minha conta 1, e o saldo atual, 100 reais, beleza? Então funcionou legal, saldo antes e o depois. Tirar até esse BR aqui, que tem um espaço até grande. Legal. E aí eu vou sacar agora 20, vou sacar 20 reais. Então tá aqui, ó. Vou imprimir a mensagem, sacando 20 reais da conta 1, vou sacar 20, ok? Chamei o método sacar lá e depois vou mostrar o meu saldo. Vamos ver lá, só salvar e atualizar a tela que ele cria tudo de novo. Beleza, então tá lá, ó. Beleza, mostrando o número de contas, saldo, beleza, depositei 100, saldo 100, vou sacar 20 e aí o meu saldo passa a ser 80. Legal, beleza. E agora, como meu saldo é 80, vamos tentar sacar, ó, meu saldo aqui vai estar 80. Eu vou tentar sacar 100. Vamos ver se ele vai deixar ou não, para a gente testar lá aquela história de tentar sacar um valor acima do que ele tem na conta. Salvei aqui
e vamos lá testar. Então, olha lá, ó, tentando sacar 100 na conta do fulano, olha lá, ó, saldo indisponível. Eu tinha 80, tentei sacar 100, e aí ele deu a mensagem lá, saldo indisponível, e aí ele mostra o saldo, continua os 80 lá. Beleza. E aqui, pessoal, eu vou lá agora e vou forçar que uma conta seja apagada. Aqui tem uma sintaxe, então, aqui, ó, apagando a conta 1. E aqui, ó, eu uso para me apagar, né, para mim desalocar memória aqui, no PHP eu uso unset, tá? Que é uma funçãozinha própria do PHP, e passo a instância lá da conta 1. E aí vamos ver como é que vai ficar aqui, que aí eu mostro o número de contas de novo, tá? Vamos ver se eu tinha 2 contas, vamos ver se ao apagar ele vai manter apenas uma, que é a do Pedro aqui, que eu não fiz nenhuma movimentação, né? Vamos ver lá. Então aqui, ó, fiz todas as movimentações anteriores, e aqui, ó, apagando conta do fulano da Silva, apaguei ela, e aí, ó, o número de contas, ao invés de 2, vou ter só uma conta. Então, beleza, galerinha. Acredito que, né, depois vocês brinquem aí com essas movimentações, movimentem aqui a conta do Pedro, tá? Então, aqui eu estou fazendo as movimentações de maneira explícita, né, colocando os valores na mão aqui e tal, mas depois, conforme a gente for evoluindo nos nossos estudos, vocês vão ver que todas essas interações, elas vão acontecer, né, tanto no banco com integrações com o banco de dados, e também com toda a parte de input, né, com a manipulação de valores, seja lá vindos do HTML, tá, ou vindos do banco de dados, beleza? Aqui é só para exemplificar mesmo lá a manipulação da classe, tá? Legal, pessoal, a gente fica por aqui então. Na próxima aula a gente vai se aprofundar nos conceitos de orientação a objetos aplicados aí na linguagem PHP. Valeu, nos vemos na próxima aula.